Mas então vamos orar aqui, a gente começa a bater um papo, vai abrindo a Bíblia e vai conversando. E depois a gente também sei que vai ter tempo aí também para bater um papinho se for necessário e também esclarecer alguma coisa, pontos de vistas e vamos lá, né? Vamos falar com Deus então. Pai amado, obrigado, Senhor, pela oportunidade tão preciosa de poder comunicar aqui com essa galera que a gente tanto ama, Senhor, que sente saudade e que realmente queria estar perto, mas, ó Deus, sabemos que ainda nesse distanciamento, Teu Santo Espírito está conosco, Pai, isso nos liga, nos une, e então podemos nos alegrar, Pai, com essa possibilidade e pela tecnologia que o Senhor mesmo criou e possibilitou para que a gente passasse por esses momentos juntos. Fala conosco, nos ajuda, eu te peço a Deus, pega aí a brasa viva do altar, toca os meus lábios, Senhor, para que não seja de mim, mas da tua parte, para que realmente seja edificante e abençoador para todos nós. Faz assim, Espírito Santo, fala conosco, te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, falar de questão de medo, né? Uma questão já bastante que a gente gosta até, né? Toda vez que eu prego, eu gosto de comentar, principalmente dos meus medos, né? Tem medos que parecem ser bem bobos para alguns, outras coisas já se tornam meio quase que uma enfermidade, que aí teria que ser tratado mesmo como uma questão de fobia, e pelo que eu estava vendo, a questão do medo do fim do mundo chega a ser até classificada lá na OMS, na Organização Mundial de Saúde, como um medo, né, uma fobia, como tantas outras aí, que as pessoas têm, né, ao redor do mundo, né? E, então tá dentro deve estar dentro da top 10, né? Porque as pesquisas não são tão recentes que eu estava vendo, não, mas dos últimos talvez 10, 12 anos aí, e da questão dos medos que a galera tem, dentre os maiores, sim, está, né, o medo do fim do mundo. E eu até achei engraçado quando fui ver esse negócio de medo, porque a gente sempre imagina assim, é o medo da morte, né? É o maior medo, tal. E de repente vi que a pessoa tem mais medo de cobra do que medo da morte. Falei, ué, né? A cobra pode causar morte também, dependendo da cobra, né? Mas então eu achei assim engraçado, parece que a morte é o sexto do top 10, né? O medo de morrer. E o medo do fim do mundo tá aí num desses aí. E conforme, né, dá uma alterada, mas tá dentro dessa coisa dos 10 aí. Uma em cada 7 pessoas no mundo acredita que o mundo vai acabar. 15% da população mundial, inclusive, está hoje, né? Essa é uma pesquisa mais recente, por conta dos últimos acontecimentos, tipo o coronavírus, uma coisa que a gente não conhece muito bem, mas, e outras coisas mais que vieram de notícia aí durante esse ano, tem levantado aí a suspeita de que alguma coisa está meio estranha nesse mundo. E já tem até uma contagem, né, para o apocalipse, a ciência faz isso aí, e então tá, segundo eles, falta bem pouco tempo aí, segundo vi aí a BBC lá de Londres, né, divulgando que, segundo, por conta da questão da temperatura, né, essa coisa do aquecimento global, eles já chegam a dizer que nós estamos às 5 para meia-noite. Eu vi esse negócio aí, que meia-noite é o fim, né? Uau! E aí a mídia, claro, ela se aproveita disso aí para também ganhar ibope. Então, nesse momento, esse assunto está bastante em voga, né? A questão do fim do mundo e principalmente a galera que está com medo, e aí as discussões, tem bastante gente debatendo esse assunto, investigando, por exemplo, o que aqueles caras, astecas falaram, maias falaram, tem aqueles outros, os Nostradamus, né, que é famosão aí, e já foram consultar o que ele tinha falado sobre 2020. Bom, não acharam nada. Astecas e maias tinham dito que o mundo ia acabar em 2012, então, né, deu uma atrasadinha até agora, né, no que eles dizem, mas nós estamos caminhando aí, estamos esperando, né? Bom, e aí o que vale para nós é a questão, claro, bíblica. O que nós cristãos, então, pensamos a respeito disso? Acho que o nosso ponto de vista aqui no acampamento Cristo é vida, é o que os cristãos pensam, né? E o que a palavra de Deus, a Bíblia, nos ensina a esse respeito. Bom, a minha ideia, e eu comunico isso por onde eu vou, falo também na igreja, às vezes a gente talvez até goste de usar algumas coisas para tentar dar como é que é, um despertamento aí na galera,
né? Eu já fui desses pregadores, assim, gostava bastante de falar sobre o fim do mundo, né? Para dar uma despertada, criar um avivamento, ou então alguém se converter. Eu lembro que quando eu era seminarista, comecei ali o primeiro ano, e então eu estava aprendendo muita coisa, e tinha muita coisa assim que a gente chama de senso comum, né? Daquilo que a mãe da gente fala em casa, do que o povo fala na rua e tal. E eu também tinha bastante medo do fim do mundo, bastante. Cresci muito com isso. E aí no seminário a gente começa a aprender algumas coisas, mas e eu cresci então ouvindo na minha casa sobre o fim do mundo. Meu pai e minha mãe gostavam muito do assunto escatologia, que é o que, como a gente chama aí, o fim do mundo, né, doutrinariamente, escatologia, que é justamente doutrina das últimas coisas. E eu já deve ter contado isso pelos acampamentos aí, certamente já ouviram essas histórias, né? Aquela coisa da mãe, quando meio que perdia o controle da gente, assim, olha, o que você está fazendo lá, um dia, no dia do juízo, né? Acho que até que já teve o medo do juízo aí, que não é o caso agora, mas né, quando acabar o mundo, aí vai ter o juízo e vai passar um filme no telão lá, e a mãe vai ver o que você está fazendo, né? E eu apavorava todos os meus coleguinhas, eu tinha 7 anos de idade, estava começando a aprender a ler, e a galera já queria fazer coisa errada, e aí eu usava o argumento da minha mãe. Então fiquei com esse medo aí. Aí depois, já adolescente e tal, como meu pai realmente se interessava muito pelo assunto, eu lembro que a gente tinha uma estante em casa e tinha muito livro sobre escatologia e fim do mundo e doutrina das últimas coisas. E eu li aqueles livros, e assim, eram livros diversos, e diversos autores, e aí eu não entendia muito bem, porque eu percebia que tinha muita divergência, né? Tinha muita coisa diferente entre os pensadores do assunto, e eu fui, então, formando a minha ideia do assunto, né? E sempre, na verdade, sempre tinha um medinho, né? E cada vez que acontecia alguma coisa, ficava preocupado. E aí eu me lembro quando teve a guerra do Irã, Iraque, teve uma guerra do Iraque, né, com o Kuwait lá, e os Estados Unidos se envolveu. Então eu lembro que o plantão do Jornal Nacional, né, eu sei que a galera aí é mais nova, a gente que tem mais idade aí, acho que até eles voltaram, né, na Globo aí colocar o plantão do Jornal Nacional em forma, e era um negócio que dava um medo lascado, porque sempre imaginava, né, a Globo não fazia o plantão do Jornal Nacional se não fosse para avisar alguma coisa assim que poderia destruir o planeta, sempre era esse o medo. E eu cresci com isso aí. Então, aí, toda essa época de guerra, não sei o quê, todo dia tinha o plantão do Jornal Nacional. Então, a gente tinha esse medo aí. Bom, aí, já então, jovem, aí chamado para o ministério, fui para o seminário, e um dia eu assisti um filme, né, chamado O Ladrão da Noite. Não sei se alguém já viu aí, tal. E é uma série, né? São 4 filmes, bem antigo, não sei, década de 70, início da década de 80, né? E o nome O Ladrão da Noite. Meu Deus do céu, aquele filme era um terror. E eu lembro que eu e meus irmãos, a gente assistia em casa e chorava, né? Imaginando o fim do mundo. E o filme tratava disso. E aí eram 4 filmes, então ele começava nessa questão do Ladrão da Noite, que tipo o arrebatamento, né? E depois o segundo filme que falava a grande tormenta, a grande tribulação. Aí depois o terceiro filme, a imagem da besta. E o quarto filme, a agonia do planeta, que aí é esse assunto aqui, né? Que aí mostrava como que o negócio ia pegar fogo e tal, ia acabar. E eu adorava esse filme, né? Aí eu me tornei meio evangelista, eu gostava muito de evangelizar e de falar de Jesus, eu queria ver fruto, resultado, queria fazer apelo no final e ver a galera falando, eu quero aceitar Jesus. Aí eu comecei a alugar esse filme, era VHS ainda. E eu alugava na locadora, vocês talvez nem conheçam o que é isso, locadora, mas alugava no YouTube, deve ter esse filme aí, se você quiser ver, é legal. Até hoje é meio engraçadinho, porque das roupas, da coisa da década de 70, 80, mas o filme em si é bem feito, eu acho a história. E eu cresci com aquela ideia, né? Porque esses 4 filmes era essa coisa: o arrebatamento, uma galera ficava para a grande tormenta, que era a grande tribulação, depois vinha a besta, né? O filme chamava isso, e depois a agonia do planeta, que aí o negócio acabava todo e tal. Então eu alugava todo fim de semana para ir numa casa passar, só para ver a cara de terror da galera, né? E no final falando, e aí, você vai
esperar o fim do mundo para aceitar Jesus, né? O povo já estava chorando, todo mundo, muita gente aceitou Jesus naquele tempo com aqueles filmes. A dona da locadora ficava tão impressionada que todo fim de semana eu ia alugar que ela me deu as fitas. Eu tenho até hoje. Só você que aluga esse negócio pode levar, né? E ninguém quer isso aí. Bom, e aí eu cresci assim, então fui para o seminário e ainda continuava com essa ideia de arrebatamento e depois o povo que ficava, né? E no meio da igreja tinha muita essa gíria aí, né? E aí, se Cristo voltar, agora tinha essa piadinha tonta aí. Se Cristo voltar agora, né? Você vai ou fica, né? Você vai ficar feliz? Era essa a pergunta, né? Se Cristo voltasse hoje, você vai ficar feliz? Você vai ficar feliz? Aí o negócio era o ficar, né? E aí a gente falava, vou ficar feliz. Não, você vai ficar, né? Porque não, eu não quero ficar, não, porque vai ser terrível ficar aqui. Bom, então imaginava isso. Havia um arrebatamento surpresa lá, os aviões ficavam desgovernados, né? Eu acho que a coisa mais recente é o Deixados para Trás, né? Que é um filme mais moderno, aí já tem até DVD e agora já está na internet, aí, talvez até no Netflix, né? Mas aí eu fui ler a Bíblia sobre o assunto, né? Então eu já digo logo de cara que a questão de fim do mundo é uma coisa muito divergente, né? Eu lembro até do acampamento divergente agora, hein? Tem muita opinião variada. É um negócio complicado para se falar e a gente, pum, é isso aqui. Claro que eu entendo e tenho ensinado isso agora, né? Biblicamente, que eu vou falar para vocês, daquilo que eu penso a respeito desse assunto, e a gente vai estar aberto aí para conversar, né? Então eu lendo a palavra de Deus e também depois estudando aí as questões de hermenêutica, né, de interpretação do texto bíblico segundo a nossa perspectiva talvez presbiteriana e tal, mas eu entendi que era daquele jeito mesmo, né, do que eu vou falar aqui agora. Então é o seguinte, existe muito posicionamento, estou falando, tem um livrão assim sobre escatologia, né, um negócio assim, parece aquele de direito, né, aqueles livros quase maior que a Bíblia só para tratar de um assunto, porque tem muita variante. Então, tem a questão por exemplo, tem a questão da tribulação, aí se divide pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, aí tem mesotribulacionista, descobri depois, aí tem a questão do milênio, milenista e tal, tem um monte de coisa. Bom, então eu vou aqui me posicionar em algumas questões, estou com a Bíblia aqui, e eu acho que o texto clássico aí que a gente costuma usar para iniciar o assunto é Mateus 24, embora eu até dou como referência a questão do fim do mundo, 2 Pedro capítulo 3. Mas a gente pode começar falando da questão de fim de mundo lá em Mateus 24. Então eu penso o seguinte, né? Vou ler aqui um pouquinho e vou conversando e a gente vai entendendo. Então, no versículo Mateus capítulo 24. Tem outros, nos outros evangelhos também tem um pouco disso, acho que com exceção do evangelho de João, mas Mateus, Marcos, Lucas tratam do assunto. Então, Jesus saindo do templo, estou no versículo 1, ia se retirando quando se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. E aí ele fala com eles ali e tal, e aí no versículo 3, eles estão nos Montes das Oliveiras, e achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram os discípulos, em particular, lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, né? Os discípulos já tinham essa dúvida lá, né, antes de Cristo, e a gente começar a contar a questão dos anos a partir de Cristo. Então eles perguntaram para o próprio Senhor Jesus, qual é o sinal que haverá da tua vinda e quais coisas estarão acontecendo por ocasião do fim do mundo. Ok. Então, desde sempre, mesmo lá no Antigo Testamento, já havia uma construção de um chamado Dia do Senhor, né? E esse Dia do Senhor, para aqui para o Novo Testamento, é o que a gente vai chamar de fim do mundo. Então, lá no Antigo Testamento, os profetas já usavam essa expressão para dizer a respeito de um fim, no qual eles chamavam de o Dia do Senhor. E que esse dia seria um dia terrível, dia de trevas, dia de choro, dia, né, de lamentação, e eles já iam descrevendo as coisas assim. Então, quando Jesus Cristo vem e prega o reino de Deus e a graça e tal,
havia já no imaginário deles, né, por ouvirem falar, havia já um conceito judaico e tal do assunto, mas agora eles querem saber do Senhor Jesus, que agora estavam ali começando a entender ser Jesus o Filho de Deus, começando a entender a respeito dele ser o Messias e também de que ele iria, mas ele voltaria. E aqui dentro desse texto de Mateus 24, a gente encontra o que eu chamo de uma escatologia básica, né? Porque eu, sinceramente, acredito que a questão escatológica, como muitas outras doutrinas, então também junto à questão do fim do mundo, escatologia, eu não vejo como uma questão central. Também não sou especialista no assunto, né? Sei alguma coisa do que leio e tal, pesquiso, acredito em algo, né? E estou firmado nisso. E eu creio que quando a gente biblicamente conhece, por crer que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente se tranquiliza, porque confia que aquele que inspirou este texto nos ama e está conduzindo as coisas para que elas, no final, né, concorram para o nosso bem, segundo Romanos 8, 28. Então, lá de cara, eu já quero assim dizer, não há do que ter medo. A galera que não conhece a Deus, né, não caminha com Jesus, ou não tem a possibilidade de conhecer a Bíblia e crer que ela seja a palavra de Deus, talvez se assuste com muitas coisas que apareçam por aí. Mas nós não deveríamos ter esse temor, né? E não nos preocupar mesmo assim com isso de uma maneira excessiva. Não, o apóstolo Paulo vai falar lá, gente, não fica assustado, porque os discípulos, depois que Jesus ressuscitou, começaram a achar que o negócio ia acontecer no outro dia. E Paulo vai dar uma explicação lá em Tessalonicense, eu não vou abrir tudo aqui, mas vamos comentando. Olha, fica tranquilo, né? Porque algumas coisas vão acontecer, porque eles já achavam mesmo que ia acontecer já naquele tempo, né? Lá no primeiro século. E então, aquele que anda com Jesus, já, então vamos começar logo assim, né? Que anda com Deus, conhece a palavra de Deus, não seria pego de surpresa. Então, a gente não deveria ficar com este medo. Vamos tentar já de cara eliminar isso, porque a Billy Graham, né? Ele fala assim, veja essa frase por aí, fui pesquisar, é uma coisa interessante, é real, né, quando falavam com ele sobre esse assunto, né, coisas começavam a acontecer, guerra, terremoto, apareciam os sinais do apocalipse, e aí Billy Graham, o que você acha, né, um dos maiores evangelistas que esse mundo conheceu aí, e aí ele dizia, no fim, vai dar tudo certo, no fim vai dar tudo certo, e alguém perguntava, mas como é que você sabe? E ele falava, eu li a última página da Bíblia. Eu li a última página da Bíblia. E realmente, gente, lá no Apocalipse, no último capítulo, no último versículo, termina com bem-aventurado aqueles que, né, leem e creem nessa profecia e aguardam e tal, tal. Então, bem-aventurado significa feliz, né? Então, mesmo o Apocalipse, que seria o livro que trata, né, do fim do mundo, ele não nos deixa medo, né? Ele termina dizendo que vai ser bem-aventurado aquele que crê, que fica tranquilo com isso, né? Então, tá bem claro aí, né? Que é bem-aventurado aquele que fica firme aí, tá bom? Então, vamos ficar em paz. Ele fala, eu li a última página da Bíblia, tal, e o último capítulo lá, o 22 de Apocalipse, ele vai falar sobre essas questões, dizendo que fica tranquilo aí, bem-aventurado, né? Vai ser aquele que tiver com o Senhor. Aí no versículo 20, ele vai dizer, olha, vem sem demora, certamente, vem, Senhor Jesus, até chama, né? A graça do Senhor Jesus seja com todos. Então, fica feliz aí, tranquilo com isso, tá? Bom, aí lá em Mateus 24, então, a gente começa a ter a conversa ali, o bate-papo, né, de Jesus com os discípulos. E eu digo, sim, que eu também considero que a gente conhecendo Mateus 24 e depois lá o 2 Pedro 3, já está de bom tamanho, tá? Há muita especulação, toma muito cuidado com isso, né? Há muita especulação, até teológica, vou dizer, até na igreja, né, nos ensinamentos, e eu não gosto de lidar com isso, eu não fico contando coisa, sabe, é muita coisa de número, é muita coisa de letra que associa com não sei o quê, eu não gosto dessas coisas. Então, quem é besta e fica tentando procurar, agora é o Macron, lá da França, né? Depois é sei lá, não quero ficar falando nome, mas esse é o mais recente que disseram sim, né? Se você pesquisar aí.
Não, já teve a época que era o Papa, né? Não importa qual, é o Papa, né? Então tinha uma denominação aí tida por cristã tal, que diz isso até hoje, inclusive. Tem um canal de televisão muito legal, assim, bem bonito na sua produção, que afirma isso. O Papa é a besta. E a gente respeita os nossos queridos católicos, tal, e eu, particularmente, também não acredito nisso, porque eles, sabe aquele o chapéu, né, que o Papa usa lá, que a gente chama de mitra, né? Aquela mitra. E é verdade o que eu vou te dizer agora sobre a mitra, né? Então, se você pegar aquele chapéu, que ninguém vai lá pegar, né? Mas se você um dia conseguir ver, você foi no Google, aí você vai ver que é verdade o que eu vou falar agora, tá? Então tem a mitra, dentro da mitra do Papa, não tá fora, então tá dentro, por isso que não dá para ver ali de cara. Então dentro tá escrito assim, Vicari Filii Dei, Vicari Filii Dei. O que isso quer dizer? É uma inscrição latina, e porque, né, a igreja é católica, apostólica e romana, e, né, quando Roma estava aí no seu grande império, a língua era o latim. E aí, então, lá, quando tudo começou com Constantino, instituiu-se a questão do papado e tal, e aí está lá, né? Vicari Filii Dei. E essa, então, denominação que estou te dizendo, se você fizer, o pior é que dá certo, pegar o Vicari Filii Dei, que está escrito em letras romanas, latinas, da época, você fizer uma ligação numérica com números romanos, Vicari Filii Dei, né? Ó, V mais, né? Vai ficar 6. Aí o C, e Vicari Filii Dei significa representante do Filho de Deus. E aí então o C é 100, aí Vicari Filho, tem o L é 50, ó, já tem 50, já tem 10, já tem 6, né? Já tem 66, misericórdia. Aí você tem o DEI, que DEI em romano, se você estudou aí na escola, é 500, eita, tá ficando feio o negócio, né? Então já tem 566, e Vicari, o C aí, ó, K, né? Pronto, 666. E não fala que o número da besta é 666? Então, pior que é mesmo. Você fizer a relação numérica, dá. Mas existe pelo menos mais outros 3 nomes, né? Inclusive esse grupo, que é a galera da Igreja Adventista, que é a Ellen Gold White, que fez essa afirmação, né? A gente está aqui respeitando, beleza, galera? Todo mundo, só citando como que funciona aí o pensamento a respeito de fim do mundo para todo mundo. Então, a Ellen Gold White, que fez esse ensinamento num livro dela, que é sobre o fim do mundo, inclusive, e aí lá está escrito isso. E se você pegar Ellen Gold White e fizer a mesma relação numérica latina, também dá 666. Eu falei, e agora, né? Quando o computador surgiu, fizeram a mesma relação e dava 666. Bom, de maneira que eu evito, né, muito usar questões assim especulativas quando se trata desse assunto. Então, quando alguém vem me perguntar, pastor, o que você acha? Porque fulano, olha, Beltrano está se despontando, olha, tem uma tecnologia, não sei o quê. Agora, eu não caio nessa. Houve uma fase mesmo, quando eu era menor de idade, né, criança ainda, que aí havia-se um domínio da cortina de ferro lá a União Soviética, o comunismo, como funcionava naquela época tal, e aí havia mesmo um ateísmo, né, científico, uma coisa assim, e aí o que acontecia? Diziam, olha, vai vir da Rússia, né, o anticristo, e daí vem o fim do mundo. E, olha, passou, a União Soviética até se dissolveu, se transformou em vários países, não foi essa situação, né? Aí vieram as guerras lá, vai surgir agora a Terceira Guerra Mundial, lá quando estava, como citei aqui, o Kuwait, Estados Unidos e Iraque se envolvendo, e tarari, Saddam Hussein misturado com Bin Laden, lembra dessa conversa e tal? Agora vai, Terceira Guerra, agora o negócio acaba. Não acabou, né? E não era isso. Que a minha avó falava, minha avó morreu com medo mesmo, né, do fim do mundo, quando passou o ano 2000, 1999, que terrível, né? Porque biblicamente, segundo o senso comum aí, 1000 chegará, 2000 não passará. Meu Deus, aquela meia-noite, lembram, né, os mais velhos aí? A meia-noite de 31 de dezembro de 1999. Eu ainda fui para Copacabana, né? Falei, eu quero passar pelo menos o Réveillon lá com aqueles fogos lá, e quando o outro fogo chegar, eu vou estar para o céu mesmo. E fui com uma galera da igreja, pastor Renato e galera, Gabi aí, pessoal.
porque estava querendo ver, então, o fim do mundo do Rio de Janeiro. Olha que classe, né? Lá, e fui mesmo. E acabei passando na igreja até, fui para o culto da virada, né, tal. Crente, né? Então, beleza. Não acabou o mundo no ano 2000. Estamos já no 2020. E aí agora aparece coronavírus, e aí veio que os gafanhotos, e depois agora teve um terremoto, e aí, meu Deus, e agora vai acabar o mundo. Gente, eu não quero, não gosto, não vou aqui especular com absolutamente nada. E não cai nessa também, né? Porque tem muita gente que passa vergonha depois, porque dá nome, né? Dá evento, chega da data. Olha, meu Deus, vivemos cada fase de gente da como é que é? Jesus disse que a respeito do dia e hora ninguém sabe, mas o mês e o ano a gente pode saber. Pode nada, para com isso aí. Fica tranquilo. Há alguns sinais que indicam, sim, mas eu tenho falado aqui, né? Eu creio mesmo que o princípio das dores, ele começou lá quando Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus, lá depois de 50 dias que ele passou com a galera. O princípio, lá, se você pega Atos dos Apóstolos, você já vai ver muitos daqueles sinais acontecendo, os cristãos sendo perseguidos, e luta para todo lado, já estava tendo guerra, já estava tendo terremoto, já estava tendo, tudo está lá. Né? Então a gente tem que vigiar. E eu lembro, preguei lá aí na CV, né, um capítulo 5 de Daniel, lá de Belsazar, talvez alguém lembre da mão que escrevia e tal. E qual que é a questão na minha visão? Escatologia básica aqui. Vivamos o dia de hoje como se o mundo acabasse amanhã. Né? Então a gente vai viver hoje o melhor que puder, com alegria com Deus, com a família, com o trabalho, com tudo que Deus tem nos permitido viver hoje, que creio que isso é o ideal, sabe? Sem se preocupar e ficar especulando, agora vai, não importa se vai ser hoje, o ano que vem, sei que vai acontecer sim uma hora, creio nisso biblicamente. A respeito desse dia, hora, ninguém sabe. Há alguns sinais para que a gente possa ficar meio alerta ou perceber algumas situações? Sim. E esses sinais que a gente está vendo, né? Pestes, terremotos, guerras, tal? Sim, são sinais, mas desde sempre eles acontecem. Hoje eles estão mais nítidos, vamos dizer que sim. Eu também acredito que está mais próximo. Creio que a cada dia mais próximo. Isso é também normal. Eu vejo igrejas dizendo, nós somos a igreja do arrebatamento. Não, eu não conseguiria dizer isso. Não sei. Pode ser que seja. Bom, não dá. Então, cuidado com as especulações, para que aí o medo não fique ainda maior, tá bom? Então, não se assuste, sempre a imprensa vai noticiar mesmo, e ela está aí para isso. Eles vão dar as ênfases que eles quiserem, e você vai para a palavra de Deus e crê naquilo que a Bíblia fala. Então, beleza. Jesus, então, foi perguntado quais os sinais. E aí, os sinais clássicos, né? Virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo. Como estou dizendo, isso já acontecia lá em Atos. Enganarão a muitos. Falarão de guerra, rumor de guerra. Já acontecia também. Está acontecendo ainda. Não vos assusteis. Não vos assusteis. A palavra de Jesus é: não tenha medo. Né? A gente usa aquela coisa de tem 366 vezes na Bíblia, não temos. Eu nunca contei. Dizem. A gente usa, né, pastor Renato? Tomara que tenha mesmo. Misericórdia. Não quero depois no céu Jesus falar: era 364, vocês enganaram o povo. Né? Eu não sei. Mas, não importa. Se ele tivesse dito uma vez, eu ia acreditar no 365 dias do ano e no bissexto 366. Acertei aí, né? É isso mesmo? Então, tranquilidade. 365 ou 366, né, pastor? Amém. Então, tranquilidade, gente. O Senhor Jesus, aqui, versículo 6 de Mateus 24. Não vos assusteis. Por quê? Porque é necessário que essas coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Por quando se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto, vários lugares, tudo isso, princípio das dores, aí vocês vão ser atribulados, vos matarão, sereis odiados das nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, vão se trair, vão se odiar, e vai levantar falsos profetas, vai enganar muitos, vai multiplicar a iniquidade, o amor vai esfriar, e aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. E esse evangelho vai ser pregado, né, por todo mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Bom, aí está aí essa descrição de Cristo. Como eu estou dizendo, minha crença nisso é de que Jesus falou isso quando lá em Atos dos Apóstolos ele foi assunto aos céus, tal,
né, que aqueles anjos aparecem, que vocês estão olhando aí, do mesmo jeito que ele está vindo, ele vai voltar. A partir dali começa, para mim, escatologia. Os primeiros cristãos realmente achavam que é amanhã já, tanto que a gente vê em Atos 2 que eles vendiam todas as suas propriedades, colocavam aos pés dos apóstolos. Porque eles eram super legais e tal. Não só isso, eles eram bacanas mesmo, amavam o Senhor e queriam servi-lo, mas que eles, na verdade, o que eles acreditavam é que Jesus ia voltar ali daqui a pouco. Então, se havia promessa da volta de Cristo, portanto, o fim do mundo, para que eu vou ter terreno, para que eu vou ter casas e coisas? Então, eles vendiam tudo, colocavam no pé dos apóstolos. Então, não era porque eles eram melhores que nós hoje, porque eles tinham mesmo essa crença. E Paulo vai ficar corrigindo. Né? Gente, não se assuste como se, por carta, ou por palavra, ou por qualquer coisa, como se o fim fosse agora. Então, Paulo dá lá no primeiro século essa ideia. Porque ainda algumas coisas têm que acontecer para que haja o fim do mundo. Inclusive, tem que aparecer o filho da iniquidade, o homem da iniquidade, aquele que nega Deus. Isso vai estar lá em 1 Tessalonicenses 2. Lá em Timóteo, Paulo descreve também: os últimos dias serão trabalhosos, virão dias difíceis, homens arrogantes, soberbos, amantes de si próprios, desobedientes, né, pai e mãe, e loucura total. Então, o mundo ia estar fervilhando, o amor esfriando, tal. Gente, muito tempo isso já acontece, hoje realmente está mais acirrado. Mas a escatologia básica, então, ou questão do fim do mundo básica é essa, né? A respeito daquele dia e hora, no versículo 36 diz isso: ninguém sabe, diz a Bíblia, nem os anjos, nem o próprio Filho, a não ser o Pai. Então, cremos que uma hora dessa, o Pai, nosso Deus, diz a Jesus, o seu Filho: agora vai e traga a igreja. Bom, aí entra essa questão mas como isso vai se dar? O crente, né, uma pergunta dos crentes, né, dos cristãos, aqueles que creem na Bíblia e em Jesus como seu Salvador. Os crentes vão passar a tribulação, aqueles que creem em Jesus Cristo estarão neste período de tribulação e de tormento, né? E o anticristo e tal. Creio eu que sim. E vou mostrar aqui por que creio nisso. Então, assim, acredito que o arrebatamento, ou seja, a volta de Jesus Cristo para buscar a igreja, prometida onde? Lá em João 14, eu vou e vou voltar. E quando eu voltar, né, vou preparar lugar. E quando eu voltar, levo vocês para onde eu estiver, para que onde eu estiver vocês estejam também. João 14, né, 2, 3, 4, nos diz isso. Jesus ia preparar lugar e iria voltar. Quando? Aí Mateus 24, de maneira que nós não sabemos o dia, portanto ele diga, vigia, mas haverá sinais, né? Assim como vocês olham para o céu, sabe se é verão ou inverno, olha para a figueira, sabe se a estação é só aquela, se é tempo de colheita, não é? Então tem alguns sinais mesmo, mas de novo, não vos assusteis. Né? Segue tranquilo, confiando em Deus, porque no final o que vai acontecer conosco? Redenção, coisa boa. Então, eu creio, a partir de Mateus 24, que nós passaremos, sim, esse período de tribulação, inclusive esse encontro com o tal do anticristo e da besta, né, que vai negar tudo aquilo que é Deus. E aí a galera pega, até porque Jesus fala aqui no versículo 15, né, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. E aí a galera pega Daniel, junta com o Apocalipse, tenta ligar tudo. Olha, eu tenho visto que costuma não dar muito certo. Então, melhor ficar no Novo Testamento. Daniel realmente faz alguns comentários, né, que Deus realmente inspirou o irmão para nos informar algumas coisas, mas como é muitas vezes assim enigmático, acaba abrindo para especulação. Então, eu evito a questão de escatologia em Daniel, embora a gente leia lá e creia que seja a inspiração de Deus, e também Apocalipse, há muita simbologia e, de novo, porta aberta para especulação. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, Mateus 24, para mim, é bem seguro. Né? E depois, 2 Pedro 3. Então, sinais acontecendo. Por que creio que nós estaremos aqui? Bom, então sou da linha pós-tribulacionista. Isso quer dizer que o arrebatamento é a última coisa que acontece. Quando Jesus, então, vier buscar a igreja, ali acaba tudo.
e não há, então, essa coisa da piada que a gente tanto gostava de fazer, né? Se Jesus voltasse hoje, você ficava feliz, né? Você ficaria feliz? E a gente tinha que responder que não, porque eu não vou ficar, né? E então a crença pré-tribulacionista, ela também é muito dividida, mas basicamente né? Então Jesus Cristo arrebata a igreja de maneira surpresa e inesperada para o mundo, portanto, aí ficaria, lembra aquela visão do filme Deixados para Trás, né? Aviões desgovernados e tal, que a Bíblia nem fala de avião, vamos lá, né? Sem nenhum problema. Então, os aviões dizem para mim, pastor Renato, você me confirma se você já ouviu essa história. Por que tem piloto e copiloto no avião? Já ouviu essa, né? Porque eles põem um crente e um não crente, né? Vai que um é cristão e aí então o outro não pode ser, porque aí o avião não ficar desgovernado. Gente, eu realmente não acredito que seja por isso. Creio que há piloto e copiloto por uma questão de segurança e tal, de descanso, de trabalho ali daqueles que trabalham nessa área. Então, não acredito, não, que os Estados Unidos criou um movimento para colocar um piloto cristão e um copiloto não cristão, ou qualquer coisa assim, para que se o arrebatamento acontecer, o que fica possa conduzir lá, né? Não acredito nisso, querido, tá? Não, e nem acredito essa história que me contaram tanto na infância, não. Para mim, isso aí não é verdade. Os Estados Unidos não fez isso, não. Oi. Na verdade, só para esclarecer isso, né, na verdade, Sim. na época do filme, o filme Deixados para Trás, quando foi lançado nos Estados Unidos, final da década de 70, o primeiro, né, Tá. algumas empresas aéreas, algumas literaturas dizem isso, faziam isso, não copiloto, piloto e copiloto, sempre teve, mas um Uhum. teria que, eles falam que Não tinha que podia, ser não cristão e o podia ser outro dois ateu, cristãos. exatamente, Tá. era isso A a fala era premissa. essa. Beleza. Então, o pastor Renato está contribuindo aí, pode ser que, né, tenha havido aí uma situação, porque realmente houve um tempo, né, até o autor, era Lindsay alguma coisa, eu não me lembro agora o autor exato do livro, que criou essa ideia aí desse filme que eu citei lá da década de 70, que era O Ladrão da Noite, que depois veio aí esse cara mais novo, né, que até escreve para casais, o Tim LaHaye, alguma coisa assim, que a pronúncia é meio complicada, que fala do Deixados para Trás. Então, não creio como aquele filme ou aquele livro Deixados para Trás. Não, não creio. Creio que o arrebatamento seja a última coisa. Então, não tem essa de que, fulano está aqui, então eu estou também, então Jesus não voltou ainda. Não. Acredito, por conta do que eu vou dizer aqui rapidamente, de que quando Jesus voltar, quem, né, vai para o céu vai, quem não vai, não vai, e ali acabou a coisa, aí 2 Pedro 3. Por que eu penso de maneira pós-tribulacionista? E aí a gente pode conversar, pastor Renato pode também, claro, colocar aí. Bom, primeiro que Jesus está falando com os discípulos. Os discípulos. Então, os discípulos, eu entendo, cristãos, né? Um grupo que a gente chamaria hoje de crente, né? Usando esse linguajar atual. Os evangélicos da época, tal. Inclusive eles estão conversando em particular. Jesus está falando com aqueles que ele cria ser aqueles que ele cria, assim, né? Claro, ele concluía até por ele ser Deus, tal, mas que ele estava conduzindo para que dessem início à igreja, continuassem a pregação do evangelho, etc. Então, esta galera para quem ele está falando, eles tinham que saber isso, porque eles seriam, quem sabe, prováveis a passar por isso. Então, eu imagino que essa palavra era e é para os discípulos de Jesus. Então, por isso que eu entendo assim, né? Uma da minha explicação é essa. Aí, segunda coisa, né? Os sinais a gente está vendo e tal. E aí ele fala assim, olha, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? E então, quem que tem que perseverar? Quem já está no caminho, né? O cara que, vamos dizer, que não está no caminho de Cristo, ele não tem o que perseverar. Ele tem, né, o perseverar até o fim é para o cristão. Então não tem a questão não de para qualquer um, não, é para o cristão. Ele estava falando aqui com os seus discípulos, portanto, para os discípulos do qual nós também fazemos parte hoje. Aí ele então segue dizendo, tá? E ele vai agora dizer
do versículo 23 de Mateus 24, que iriam aparecer falsos cristos, como a gente já vê aí, tem Henri Cristo e tantos outros, né? Não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais, prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ou seja, os eleitos estarão aqui por ocasião do fim do mundo. Tanto que, nesse momento que Paulo vai dizer lá, gente, não se apavora com a questão de fim do mundo, nem que te mandem uma epístola, né? Ele fala uma carta, ou então que alguém fale, porque isso não acontecerá antes que se manifeste o homem da iniquidade. Ele está falando realmente desse cara, o anticristo, né? Que vai estabelecer um reino diabólico na terra e tal. Então, ele está dizendo aqui, olha, porque, se esse anticristo que vai surgir, Jesus está dizendo, ele vai fazer sinais tão grandes que, se possível fora, ele enganaria os escolhidos. Quem são os escolhidos? Os discípulos de Jesus, nós que cremos em Cristo. Né? Portanto, creio que nós estaremos vivendo esse momento. Né? Mas agora é para assustar, é para ter medo? Não. Por que não é para ter medo? Porque ele vai dizer aqui, olha, que no 31, ele enviará os anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Ele está falando aqui, como estou dizendo, da questão da tribulação, e eles vêm para recolher os escolhidos. Os escolhidos somos nós, em Cristo, porque cremos, né? Então não há como imaginar que vai ter aqui escolhidos que ficaram para trás, os deixados para trás, né? Então, não, nós estaremos aqui. Além disso, outra afirmação que eu creio que nos dá este entendimento, ele diz aqui que aqueles dias, né, esses dias da tribulação e da grande tribulação, tal, eles serão tão fortes, né, que se eles não fossem abreviados, você já lembra disso, né? Se esses dias não fossem abreviados, nem os escolhidos sobreviveriam, né? Ou seja, ele diz que por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados, ou seja, serão em menor quantidade de tempo, esses dias da tribulação. Tá aqui, preciso achar agora aqui versículo, tal, mas eu vou te mostrar rapidinho, né? Então ele está nesse Mateus 24, você vai achar esta palavra mesmo, de que aqueles dias vão ser bem difíceis, sim, e que por causa dos escolhidos, né, ele vai abreviá-los. A gente até ouve especulações aí a respeito, por exemplo, de que por que parece que o tempo passa mais rápido? Já viu essa também, né, pastor? Passa mais rápido porque o tempo está abreviado. Né? Achei aqui, versículo 21. Nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa de quem? Dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, dada essa palavra que eu estou dizendo aqui, nesse Mateus 24, que para mim é o conceito básico, né, da escatologia, então nós, servos de Deus, estaremos aqui no tempo da grande tribulação. Então, essa história de, Jesus arrebata, fica uma galera aqui, 7 anos, que 3 anos e meio de uma coisa mais ou menos legal e bacana, 3 anos e meio de que aí o anticristo se revela e até que finalmente tudo acaba, né? Não creio desse jeito biblicamente. O Mateus 24, para mim, Jesus ensinando para os discípulos, eu e você somos discípulos dele, então para nós também, e ele nos tranquiliza dizendo, haverá dias difíceis, vocês viverão dias difíceis sim, porém, haverá tão grande tribulação que por amor aos escolhidos, esses dias serão abreviados. E os escolhidos, aqueles que creem. Portanto, estaremos aqui, nesta minha opinião bíblica, ok? Bom, e aí como que vai acontecer? Versículo 29, logo em seguida a tribulação, então acabou a tribulação, agora vai acontecer o quê? O arrebatamento. Escurecerá o céu, a lua não dará claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Aí o que vai acontecer? O arrebatamento. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Bom, essa minha
versão dos fatos, interpretando aqui Mateus 24, ela não é a mais comum, né, na igreja cristã evangélica do mundo, eu diria, porque, embora eu creia que os discípulos de Jesus, o próprio Senhor Jesus ensinou isso, a igreja do primeiro século também cria na questão da pós-tribulação, ou seja, a igreja estaria aqui, com o passar do tempo, essa ideia de um arrebatamento pré-tribulacionista, né, antes da tribulação, é uma coisa aí da década de 70. Só que ganhou muito espaço na mídia. Na época, Estados Unidos tinha um número realmente maior de evangélicos, estavam em plena ascensão missionária, e a sua interpretação, que é a que eles tinham na época, foi e se espalhou, chegou até nós. Claro que o nosso tempo é mais curto aqui, tem muita coisa para falar a respeito disso, no sentido aí doutrinário, e então, basicamente, é isso que aconteceu. Mas eu realmente creio que o Senhor Jesus pregava sim, que a igreja passaria por esta luta toda e ela seria abreviada até o arrebatamento. Os discípulos creram assim, a igreja primitiva em Atos, os apóstolos ensinando, Paulo, Pedro, João, Judas, né, a carta que tem, todas ensinavam essa mesma coisa. Ou seja, nós estaremos aqui nos últimos dias. E não há divisão de vai um grupo, fica outro, passa 7 anos, muita especulação. Ai, mas é as 70 semanas de Daniel. É muito esquisito, por isso que eu não posso entrar nesse detalhe, leva muito tempo, né, das 70 semanas, e segundo essa explicação pré-tribulacionista, haveria a 69ª semana está paralisada, né, para que a igreja aconteça. Eu não consigo enxergar isso na Bíblia, mas beleza, se alguém consegue, está parado agora para que a igreja viva, depois Deus volta a tratar com Israel. E aí, querido, não, creio que, segundo a própria palavra de Deus, em Atos, em tantos livros, Deus não faz acepção de pessoas, e hoje não há essa divisão. Israel, gentio, não. Em Cristo somos um, não há judeu, não há bárbaro, não há, né, ele fala lá, não há homem, não há mulher, em Cristo somos todos um. Então, não enxergo essa divisão mais. Agora, se a salvação é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, quer judeu, quer grego, quer... Então, se o judeu crê em Cristo, salvo. Se o brasileiro crê, salvo. Se o japonês crê, salvo. É para todo o mundo, né? E assim é agora, como as coisas funcionam. Claro, a salvação, o entendimento disso, começou lá com Abraão, Isaac, Jacó. Jesus é judeu, né? João 4 fala isso. Jesus falou para a mulher samaritana. Então, beleza até aí, não temos nada contra Israel, mas entendemos hoje que aos olhos de Deus, uma coisa só, não há essa paralisia estranha de acontece em 69 semanas, para, até que depois retoma. Não há isso biblicamente, e quem tenta fazer isso precisa, né, fazer um contorcionismo interpretativo muito louco, né? Mas olha, lá fala que ainda não está acontecendo as coisas porque ainda há um que o detém. E esse seria a igreja que está aqui na terra, né? Porque aí quando a igreja sai, pode vir a tribulação. Eles usam um texto de 1 Tessalonicenses 2 para explicar isso, que nós estaríamos, haveria um grupo aqui e outro no céu. Esse é o Espírito Santo, né, que detém, é o próprio Deus. Até porque a igreja tem o Espírito Santo, e se a igreja for arrebatada e o povo ficar aqui, quem que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo? Deus não é tonto, vamos dizer assim, misericórdia, e nem quer nos fazer de tal. Então, para que ele faria isso de, olha, vai ficar uma galera aí na terra, mas essa galera ainda pode ser salva? Como? Se só somos salvos pelo convencimento do Espírito Santo? E se a igreja arrebatada antes foi o Espírito Santo embora? Sem Espírito Santo, ninguém crê. Foi ele que me convenceu, te convenceu a respeito dessas coisas que estamos biblicamente conversando. Então, esse é o meu entendimento. E aí ele descreve aqui, Jesus, né, brevemente, a questão de como seria. As estrelas cairão, a claridade, né, é tudo muito simbólico mesmo. A gente sabe que não é a estrela, nem tem como cair aqui na Terra, né? O planeta é infinitamente menor que uma estrela, tal. Então é simbólico, e Jesus ele está sabendo o que está falando. Então, então não tenha medo.
embora passemos por grandes tribulações, a garantia sempre é essa. Por conta dos escolhidos, Deus abrevia o tempo da tribulação, por misericórdia, por graça. Vamos ver isso também em outros textos, né? Quando o Senhor abrevia esses tempos. 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio uma provação que não fosse humana, mas Deus é fiel e junto com a prova nos dá o escape para que possamos suportar e resistir. A gente vê Davi ainda lá em 2 Samuel, cometeu algo que não foi muito legal, né? A questão de um censo lá, Deus fala para ele, olha, você vai sofrer uma consequência. E aí ele escolhe lá a consequência, né? Deus é amoroso, deu até essa oportunidade para ele, e ele escolhe a consequência e fala, não, Deus, que eu caia na tua mão, porque tu tens misericórdia, os homens não. E aí Deus fala, o anjo vai passar aí, né, algumas pessoas serão atacadas. Ele fala, puxa, mas fui eu que pequei. E realmente acontece algo, e de repente, era para acontecer por um período, no meio do período Deus corta. Pega, fala para o anjo, pode pegar a espada e colocar de novo aí na bainha e tal, né? A misericórdia de Deus abrevia isso. E aqui eu vejo nesse contexto bíblico Deus fazendo isso. Então, ele já começa lá no versículo 6, não vos assusteis. Não seja desses 15% da população mundial que está com medo do fim do mundo. Até porque, como falamos lá de Apocalipse, a palavra sempre é essa, né? Ora vem, Senhor Jesus. A gente, na verdade, espera esse dia, porque sabemos que essa tribulação, que mesmo que não seja grande tribulação, todo mundo passa luta, a gente não quer viver mais disso, né? O ideal é um outro lugar, onde não há choro, não há dor, não há morte, luto, tal. Então, isso é o bom e é o ideal. Bom, e como, né, vai se dar? O pastor Renato, se você falar assim, pastor, tem que acabar, que você está falando demais, pode fazer sem constrangimento, tá? Estamos de casa. Estamos em casa, né? Estou na minha, está na tua, e cada um aí na sua. Hashtag estamos em casa, né? Não é fique em casa, não. Vamos lá, ó, 2 Pedro 3, que foi o texto que eu... Agora, então, vamos descrever. Por quê? Lá em Gênesis aconteceu o dilúvio, e cremos que ali havia um protótipo de fim do mundo, né? Mas não foi, porque Deus preservou 8 pessoas, não foi isso? Noé, sua esposa, seus 3 filhos, desculpa, isso também as suas esposas, as noras de Noé, e que dali, né, a humanidade, vamos dizer, recomeçou. Entendemos assim, cremos, né, que biblicamente, a Bíblia vai citar isso, até mesmo aqui em Pedro, nas cartas de Pedro, sobre a questão do dilúvio. E lá ainda no Gênesis, Deus deixou claro uma coisa, nunca mais haveria alguma coisa parecida usando água, né? Então o mundo não mais seria atingido para sua destruição, vamos dizer assim, usando para isso a água, certo? Então não haveria de novo um dilúvio que atingisse todo o planeta. Bom, aí tantas questões de interpretações e questões científicas não é com a gente aqui, certo? Estamos falando de Bíblia, e eu creio realmente que a Bíblia é a palavra de Deus e acredito também daquele jeito, né? Então, vem aqui agora Pedro nos explicar como então vai ser finalmente o fim do mundo, já que o Senhor Deus, lá em Gênesis, já tinha dito, não vai ser mais com chuva e água e inundação. Então, como que será? 2 Pedro 3, e aí o apóstolo, então ele está escrevendo para quem? Para a igreja. Ele vai começar dizendo isso. Eles escreviam para igrejas, eles não escreviam para todas as pessoas. Então, para a igreja, ele está dizendo, irmãos, essa é a segunda carta que eu escrevo. Estou lendo o versículo 1. Eu procuro despertar vocês lembrança aí numa mente já esclarecida, ele diz, né? Para que vocês se recordem das palavras que antes foram ditas pelos profetas, né? Bem como pelo próprio Senhor. Eu imagino que ele está sendo Mateus 24, né? Então, versículo 3, até os apóstolos, tendo em conta, né, antes de tudo, que nos últimos dias, aí ele vai descrever como que é, mais uma descrição. Os últimos dias terão escarnecedores, né, pessoas zombadoras, zombeteiras, né, gente zombando da questão da palavra fim do mundo. Né, isso aí não é história da carochinha, isso é história não sei do que, isso é fábula, isso é mito, isso é lenda, e várias coisas. Ele fala, os últimos dias vai estar cercado de gente dizendo, isso não vai acontecer. E realmente estamos vivendo esses dias também, né, onde uma galera grande afirma que
balela essa história de fim do mundo e tal. Embora, como eu disse no começo também, que a própria ciência já diz que por conta por exemplo, do aquecimento global, há uma tendência de que este planeta não aguente algumas coisas. E nem aqui falando de fé, né? De Jesus voltando, essa coisa toda. Estou falando aqui a respeito de destruição do planeta Terra, né? Do planeta, da Terra mesmo. E a própria ciência já afirma isso. Né? Há uma possibilidade realmente de que num tempo isso aconteça, certo? E aí a Bíblia então nos direciona de como isso poderia se dar e acontecer. Virão escarnecedores, no versículo 3, 2 Pedro 3, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde sempre, desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus e terra que surgiram através da água e pela palavra de Deus, e aí veio aparecer o mundo que depois foi afogado em água. Ele está citando o dilúvio, certo? E aí ele diz no 7 assim, ó, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, qual palavra? Da criação, que fez esse mundo surgir, têm sido entesourados, né, guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos ímpios. Bom, para mim, essa é a revelação de como então vai se dar o fim do mundo. Então nós entendemos aqui, segundo a interpretação que eu estou dando da escatologia ao fim do mundo, primeiro, não ter medo. Essa é a palavra de Deus sempre. Não se assusta, não se assusta. Mas e as tribulações? Sempre aconteceram. Tão mais intensas? Sim, verdade. Porém, Jesus nos diz, tranquiliza o teu coração, porque esses dias serão abreviados, beleza? Vão ser abreviados por conta dos escolhidos. Eu, você, né? Nós aí que temos crido em Cristo, nos consideramos dentro deste grupo e ficamos em paz. E pregamos o evangelho para que todo mundo tenha essa paz em Cristo. E aí, então, agora, aí falamos a respeito os sinais. Escrevemos lá brevemente, guerra, rumor de guerra, falsos profetas, sinais, prodígios, maravilhas, enganação, traição, né? Agora que ele acrescenta, pessoas ímpias vivendo segundo suas paixões, pondo em dúvida, questionando, tudo isso acontecendo. Beleza? Entendemos que, biblicamente, já que por causa dos escolhidos, teríamos que perseverar, né? Ele estava falando com os discípulos. Entendemos que nós, igreja, estaríamos, então, nesses dias finais, nos últimos dias, vivendo esses dias. Beleza? E o arrebatamento, então, ou seja, aquele momento em que Cristo aparece com poder e glória nas nuvens para buscar a igreja, nós, se estivermos vivos, como diz Paulo, seremos arrebatados com ele nos ares. Está lá também em Tessalonicenses, onde ele descreve que os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós que ficarmos vivos. Então, contemplaríamos tudo isso. Ok. E como o mundo vai ser, então, o planeta, agora eu estou dizendo, atingido por este fim? Aí há uma outra dúvida, né? E eu vejo até gente da igreja divergindo a respeito do assunto, sabe? E eu volto a te dizer, querido, querida, aí, ó, minha opinião, pastor Renato pode contribuir depois aí, e eu estou aqui aberto com isso, e claro, todos que estão aí podendo interagir. Eu entendo, de novo, escatologia é um assunto secundário, né? O que é a coisa base necessária? Crer que o Senhor Jesus é o Senhor e o Salvador. Ponto. Isso é essencial. Como eu interpreto a questão do fim do mundo não me põe ou tira do céu. Então, por favor, fique em paz com este assunto. E se você pensa diferente até daquilo que estamos falando aqui, também não há por que haver uma grande discussão, não. Minha opinião, claro, a gente pode. O ideal é aprender cada vez mais e chegar a conclusões. Mas se ainda assim, segundo a Bíblia, há a possibilidade de alguma outra interpretação, ou por conta da simbologia que envolve Apocalipse, Daniel, possa se especular, eu digo aqui, respeito, porém não entro nessas, porque já vi muita gente passar vergonha. Então, creio que você não quer passar vergonha, então evita as especulações. Né? Meu conceito aqui, eu falo isso para minha igreja e por onde me convidam para falar. Básico, creia no básico.
realmente Jesus vai voltar para buscar a igreja e eu fico em paz aguardando. Haverá dias difíceis, né? Passaremos tribulação, essa tribulação tem sinais claros ali na Bíblia, estamos cada dia mais vivendo isso, não sei quando vai ser, parece que está abreviando, mas realmente está, cada dia é menos um, né? Que a gente às vezes acorda com esse enfado da vida, né, pastor? Ai, mais um dia, mais um dia. Não, é menos um. Cada dia está chegando mais perto do fim. Essa é a realidade. Beleza? Então é menos um, né? E, mas o que me deixa tranquilizado, que o amor de Deus é tão grande, lembra? Cerca de frente, cerca de trás, lá do outro, que ele vai abreviar por nossa causa esses dias, né? E quando a gente achar, nunca nós vamos poder dizer, eu não aguento mais, não vai chegar essa hora, porque ele vai nos livrar antes desse dia, né? Que a gente diz, porque acabei de estar, 1 Coríntios 10, 13, não veio provação que não fosse humana, Deus é fiel e dá o escape, para que a gente possa suportar. Então, o mundo vai acabar como então? Aqui, ó, o planeta agora, né? Porque humanamente, em Cristo, estaremos já no céu. E aí eu disse que então, aqui há uma divergência até na igreja, ou até em círculos ditos cristãos e tal. O que vai ser? Este mundo é um mundo que vai ser restaurado e nós ficaremos aqui na Terra, né, enquanto salvos. E aí você já viu aqueles folhetinhos, né, de certo grupo aí que bate na porta, bem cedinho, quando você quer dormir, de 2 em 2, e que a gente também respeita, mas são as testemunhas de Jeová, né? Você já deve ter visto aqueles folhetinhos bonitos, que tem uma criancinha, né, bem colorido, bonito, as criancinhas brincando lá com o leão, né, com o tigre, já viu esses folhetinhos, bacana, né? Mas aí essa terra é restaurada, bom, eu já até no meu meio e onde tem gente que também pensa assim, né? Porque a Bíblia diz os mansos herdarão a terra, mas não acredito que seja isso não, gente. Sinceramente, acredito que nós vamos para o céu, né? Como que é isso? É lá em cima, é lá embaixo. Lá em Provérbios tem até um versículo que a gente pode pesquisar ali, só para citar aqui, que diz, né, que o céu fica em cima, o inferno fica embaixo. Mas embaixo da onde? Do Brasil, do Japão, do Polo Norte, porque a Terra está rodando, né? Então, e ainda tem o ciclo, tem a rotação, translação, né? Não vamos falar desse negócio da quinta série, não, né? Deixa isso quieto. Mas beleza, então, não sei. Não vamos olhar lá. Esse céu aqui, o sky, né? Vamos falar em inglês, já que eu sou a teacher. O sky é uma coisa, o heaven é outra. Aonde é, não sei. Sei que é um lugar onde Deus está e de lá rege todas as coisas, e, embora a sua onipresença conhecida, ele está aqui, mas há um lugar que Jesus disse o quê? Vou preparar. E ele estava onde? Aqui na terra. Então não acredito que é essa terra em que nós estaremos. Haverá uma nova Jerusalém, né, chamada assim, haverá novos céus e nova terra. E essa terra? Versículo 7, 2 Pedro 3. Os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, estão guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo. Então, será destruído. Aí no versículo, cadê? Aqui, 10, 2 Pedro 3,10. Virá, entretanto, como ladrão, né? Aquela coisa da surpresa, que o ladrão não avisa antes. O dia do Senhor. Aí, dia do Senhor se referindo aos profetas do Antigo Testamento, que usavam essa expressão para este dia fatídico, né? No qual os céus passarão com treptoso estrondo. Está falando de uma explosão, né? Os elementos se desfarão abrasados, ou seja, pegando fogo. E também a terra, ou seja, a terra, essa coisa palpável, material, e as obras que nela existem, ou seja, aquilo que o homem construiu, ou seja, a terra que é a criação, mais as obras que nela existem, ou seja, as construções mesmo, prédios e tal, serão também atingidos por este fogo. E aí ele nos dá uma dica aqui, visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, né, abrasadas em fogo, destruídas, deveis ser tais como os que vivem em santo trato e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa dos quais os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Aí ele tranquiliza o povo, ó, nós, porém, segundo a promessa, fazemos o quê? Aguardamos, né, o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Então, querido, essa é a minha visão, tá? Creio, então, que haverá
um fim do mundo, sim. Hoje posso dizer que até cientificamente creio assim, e biblicamente sempre criei, desde que me converti a Jesus Cristo, e criei que a Bíblia é a palavra de Deus. Então creio, haverá um fim do mundo. Como igreja, estaremos durante esses dias aqui, né? Por amor, Deus nos poupará daquilo que poderia ser chamado de o pior momento. E como que vai se dar? Através do fogo, e não mais da água. É aquela coisa do fogo mesmo, destruindo todas as coisas, e aí arrebatamento, fim de tudo, e aí estaremos, como disse aqui Pedro, olha, sabendo que vai ser assim, essa palavra final, sejam como aqueles que vivem em santo trato e piedade, ou seja, anda com Deus todo dia, e não tenha medo, porque vivendo assim, não há o que temer, né? Acorda, dorme com a consciência tranquila, vive com o Senhor, e tranquilidade, né? Então, essa palavra aí, se alguém quiser comentar alguma coisa, eu estou aqui, que Deus abençoe, querido, não tenha medo, né? É como eu disse lá no começo, ainda que não tenha 366, mas mesmo que Jesus tenha dito uma vez, não temas, já valeu por todas, e para todas as circunstâncias, para todos os dias e para todas as circunstâncias, inclusive para este dia que a gente pode chamar de o fim do mundo, não há o que temer, porque passando daqui, iremos estar com ele para sempre, e isso certamente vai ser muito melhor. O apóstolo Paulo fala, é bom estar convosco, mas incomparavelmente melhor estar com Cristo, Filipenses capítulo 1. Então, descansemos nessa palavra, nos alinhemos, né, segundo a palavra, anda com o Senhor e se tranquilize. Se você quer estudar mais do assunto, não tem problema, mas não permita que isso te apavore ou que especulações te façam sair do foco principal. Crer no Senhor Jesus para que seja salvo e fique firme no céu, para a glória de Deus. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe nisso, em nome de Jesus. Pastor Renato, estamos aí. Gabriel. Silas, eu fiquei impressionado com o teu poder de síntese. Opa, perdão. Eu esqueci de abrir para você. Peraí. Aí, agora sim. Eu fiquei impressionado com o seu poder de síntese de um assunto tão complexo, cara. My God, terrible. Rapaz, a gente tem igreja aí que passa anos estudando Apocalipse, né? Não, E a gente aqui sabe... já... Até uma das perguntas vai envolver um pouquinho do que ia falar, mas eu acho que só faltou uma coisa que eu fiquei com a caneta o tempo todo aqui para anotar, que é a data. Oi? A data do fim do mundo. A data do fim do mundo. Peraí, deixa eu pegar aqui que eu anotei, caramba. Perdi bem agora. Tá joia. Silas, o Gabi tem algumas perguntinhas aqui, se for possível aí para esse momento. Vamos lá, então, Silas. Ó, tem uma pergunta aqui que você já comentou sobre isso, mas se você quiser, tenha liberdade aí de ressaltar, né, sobre isso. Certo. A pergunta é, os que são de Cristo também irão sofrer na tribulação? Certo. Bom, então, lá em Mateus 24, né, eu entendo ali que sim, os que são de Cristo passarão pela tribulação. Por quê? Porque os discípulos de Cristo perguntam a ele, como será o fim do mundo? E ele os chama em particular e responde. Ou seja, ele não explica isso para todo mundo, ele explica para os seus, para que eles ficassem atentos, para que quando aqueles dias estivessem acontecendo, eles, os seus discípulos, soubessem. Por isso, esse é um ponto. Eu creio, então, que eu sou discípulo de Cristo. Você que crê é discípulo de Cristo. Então, essa palavra é para nós. Depois ele diz, aquele que perseverar até o fim. Essa palavra é para cristão, né? Para aquele que crê em Cristo. Porque o que não crê não está esperando em nada, não tem necessidade de perseverar. Também ele diz que, olha, haverá falsos cristos e farão tão grandes e bons sinais, né? Assim, tão notórios e tal, que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Ou seja, e quando que vai estar o anticristo? Justamente nos dias da grande tribulação, inclusive trazendo com isso uma sensação de paz, segundo a gente vê em alguns escritos aí da própria Bíblia. E ele fala que o anticristo poderia enganar, se possível, os escolhidos, ou seja, os cristãos, aqueles que creem em Cristo, que, portanto, estarão vivendo isso. Outra coisa que ele diz, que haverá uma tribulação tão grande, de um
né, assim, um terror mesmo, um medo, que nunca aconteceu antes, nem acontecerá depois, e que esses dias da grande tribulação seriam abreviados por conta dos escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que creem em Cristo. Então, com base brevemente nisso, poderia usar outras coisas, mas em Mateus 24, eu acredito então que sim, aqueles que creem em Cristo e a igreja de Jesus Cristo, essa é chamada de visão pós-tribulacionista, ou seja, a igreja passa junto à tribulação, vem o arrebatamento, que é a consumação de todas as coisas. Então, dentro disso que eu creio, assim. Beleza, muito bom. Tem outra pergunta aqui também, Silas, que ela fala assim, comenta sobre a perseguição, sofrimento da igreja, e se é errado ter receio disso. Não acho que seja pecado, né? A gente ter alguns temores, sabe, gente? Eu acho que até o medo do medo é um medo, né? É uma coisa ruim, é uma coisa negativa. Então, acredito o seguinte, gente, claro que nós temos preocupação em sofrer, isso é natural e normal, eu não acho que isso seja um pecado, sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, na véspera da sua morte, lá no jardim do Getsêmani, ele estava apavorado com a crucificação, e ele até pede o que é Deus, se possível, passa de mim este cálice. Claro que ele afirma, contudo, faça-se a sua vontade. Jesus estava com o quê? Com medo. Então, o medo em si não é um pecado, eu creio. Até o medo, às vezes, ajuda, né, a você sobreviver em algumas situações, né? Se não fosse o medo, muita gente estava perdida, lascada com muita coisa. Então, assim, o medo é um sentimento que Deus também nos deu, até de proteção, né? Eu entendo desse jeito. Agora, a questão, então, específica da perseguição da igreja. Irmãos, eu confesso que eu não gostaria de estar aqui quando isso acontecesse. Vou dizer, eu tenho medo. Eu não queria estar, né? Eu não quero afirmar que é medo, mas sabe coisa de barato? Não, tenho medo de barato, tenho nojo. Então, assim, eu não quero estar aqui. Eu não quero, porque a gente vê países que perseguem cristãos, tem alguns livros muito legais, eu acho bom. Tem um livro, gente, maravilhoso, chamado Ivan. Procura aí, a editora Betânia e tal. Chama Ivan. É um livro maravilhoso de um cara que pregava o evangelho lá na Rússia, né, na União Soviética ainda, tal, quando havia ali dentro uma perseguição aos cristãos bastante ferrenha. E esse moço sofreu demais. Eu me lembro que eu li esse livro e morri de medo, né? De quando falava que a igreja seria perseguida e que eu poderia estar nesse meio, né? A gente hoje ouve da Coreia do Norte, né? A gente ouve de alguns países até de extremismo muçulmano, que também não são todos, de extremismo. Alguns países comunistas também de extremismo dentro do assunto, que perseguem já cristãos. E, assim, o medo, nesse caso, eu não consigo ver como um pecado. Eu acho que esse temor é natural. Como eu disse, o Senhor Jesus passou um temor quando estava ali para ser buscado e amarrado e preso e açoitado e finalmente crucificado, tanto que ele chora. E o temor era tanto, o terror, que diz a Bíblia que, né, o seu suor lá se tornou em gotas de sangue e ele pecou? Não, a Bíblia é muito clara em dizer que Cristo não pecou, lá em Hebreus 5 diz isso e tantos outros textos. Então, não creio que este medo ou esta preocupação, ela seja em si um pecado, ou estaríamos errados. Não, eu não creio. Tanto que eu estou dizendo aqui, penso assim, eu não quero estar, né, porque é ruim. Então, não creio que você não precisa ter medo de estar pecando, né? Puxa, eu não quero passar por isso, tenho medo de passar por isso. Tudo bem, esse medo eu creio que até nisso Deus tem misericórdia de nós e nos alivia, mas não acho que seja pecado, não. Creio que humanamente teremos sim esse temor, esse terror, quando alguém disser, olha, se você sair com a Bíblia ali na rua. Eu vou contar uma breve história aqui, né, se vocês me permitem. Em 2017 eu fui para Israel pela primeira e única vez na minha vida, tá? Fui para Jerusalém, e aí fui lá no Muro das Lamentações e queria subir lá no domo, né, lá da rocha, né, lá naquela coisa dourada, que é uma mesquita, né, islâmica e tal. E aí, assim, tem o Muro das Lamentações e você entra
bem ali mesmo, assim, por um caminho ali, como é o nome daquilo? Ele tem uma espécie de passarela, né? Que você então entra lá. Então, assim, em cima tá esse domo, né? Aquela cúpula dourada que a gente vê nessas fotos ilustrativas de Jerusalém, geralmente. E embaixo, então, o Mundo das Lamentações. Então, aqui é judeu, é terra, território judaico, tá? Israelense, né? E aqui é muçulmano, árabe. Então, há uma coisa ali entre eles, uma tensão, mas eles convivem, entenderam isso, beleza. E aí eu fui até lá, para entrar lá, né, para ver. Quando eu cheguei ali, a primeira vem então um muçulmano, porque você vai entrar numa mesquita, na verdade no território, porque o não muçulmano não pode entrar lá na coisa dourada, lá, né, naquela mesquita bacana, não pode, só os muçulmanos, os islâmicos. E aí eu cheguei, ali estava eu e um evangelista lá da Inglaterra, tal. Ele já tinha ido 4 vezes, a minha era a primeira vez, e eu cheguei na frente dele. E aí já veio o cara com a espingarda, aquele muçulmano, aquela barbona, tipo o Renato, assim, né? Mas na barba mais pontudinha aqui, tá? E tá, toda aquela coisa de filme, de guerra, né? Aquela roupa, tal. Embora eles não vivam mais assim, mas aqueles caras estavam assim. E a metralhadora. E aí, gente do céu, misericórdia, o cara olhou pra minha cara, né? Com a espingarda, eu falei, não, né? Com a metralhadora. A metralhadora assim, apontada pra minha cara, e a pergunta foi: what's your religion? Né? Qual a sua religião? Meu Deus, eu sabia que estava em território muçulmano, que havia uma tensão ali, o cara com a metralhadora na minha cabeça, e ele me pergunta, what is your religion? Olha aí, ó, né, a pergunta em inglês aqui já aprende um pouquinho também. E eu fiquei com medo, gente, estou aqui dizendo, eu não sabia o que dizer. E eu olhei para o evangelista do meu lado, que já tinha ido lá, e eu perguntei, what's my religion? Qual a minha religião? Eu falei, não, what do I have to answer? O que eu tenho que responder? E ele olhou para mim, espantado, né? Porque eu estava com medo, e ele falou, Pastor Silas, diga Christian, cristão. E eu fiquei com medo, gente. Eu falei, e agora, né? E o cara, what religion? What religion? Começou a aumentar o tom de voz, Christian. Ok. Aí pegou a minha mochila, pegou o meu celular, pegou o meu tablet, que eu queria tirar tanta foto, e falou para mim, só pode retirar isso aqui na volta, não pode tirar foto lá, você volta aqui para pegar, não, você não pode tirar foto. Me revistou dos pés à cabeça. De novo, aí continuei andando, vem mais um. What's your religion? 3 vezes. E a mesma coisa. Revistou meu celular, meu negócio já estava lá, né? O tablet, que era o que eu estava usando para tirar foto. Terceira vez, que aí já está lá na entrada. What's your religion? Agora já sabia. Christian, né? Já fiquei mais seguro, perdi um pouco o medo. E entrei. Mas eu queria ir lá dentro. Não pode. Beleza. O que eu fiz, gente, para ter as fotos? Que tem foto lá. Como é que foi então, né? Um milagre. Não. Eu chamei um muçulmaninho. Porque como que era? Eu vi acontecer. O cara muçulmano, what's your religion? Aí ele dizia Muslim, né? Muçulmano. Ok, pode entrar. Não havia nenhuma revista, nada. E o cara de mala, mochila, não interessava se ele tinha arma lá dentro, nada. E ele entrava com seus celulares, máquina fotográfica, se fosse, tal, tudo. E aí eu chamei um daqueles que vi que tinha uma carinha assim mais legalzinha, menos barba, tá? Brincadeira. Chamei um lá e falei para ele, olha, né, em inglês lá, tá? Queria muito tirar uma foto, mas e o cara realmente foi bacana. Trocamos WhatsApp e ele me passou depois as fotos, que são as que eu tenho lá no murinho, porque na porta não podia entrar. Bom, eu estou contando essa experiência, né, de uma coisa assim que me deu realmente medo. E depois, quando fui lá para Belém, fica dentro da faixa de Gaza, né? E de novo tem que passar lá aquele muro da faixa de Gaza. E para entrar ali, fui procurar vários guias turísticos. Primeiro que nenhum brasileiro quis ir. E aí consegui um muçulmano. Claro, só podia, aliás, o muçulmano. E aí chegou de novo lá na entrada e de novo a pergunta, já estava meio acostumado e também agora estava com um muçulmano, né? Amigo, né? E beleza, mas o medo era grande, porque lá dentro judeu era perseguido e cristão não era assim tão bem visto. Então, só para finalmente responder que eu acho que não, esse temor é natural. O que eu quero dizer aqui, para não ter medo, né? A gente ficar assim vivendo com essa agonia. Porque também quando chegar perto da situação que a gente possa ter medo, eu entendo, né, biblicamente,
abreviado, ou seja, pum, acabou. Então, essa perseguição, ela também não vai durar um tempo que a gente consiga apavorar aí, né, de uma maneira assim tão trágica. Então, vai ter sim um medinho, né? Não é pecado, e eu entendo, e vai ser rápido, porque ele vai abreviar esse momento em nome de Jesus. Tem mais uma, né? A última pergunta de hoje, então, Silas, é assim. Você interpreta o livro de Apocalipse de uma perspectiva mais abstrata ou bem real e concreta? Uau, gostei disso aí, hein? Bom, eu leio o Apocalipse de maneira abstrata, né? Mais abstrata, mais simbólica. Tanto que eu sou amilenista, por exemplo. Então tem gente que acha que eu sou um herege por causa disso. Não acredito no negócio do 1000 anos lá que o Apocalipse descreve, né? Mas, pastor, está escrito lá. Irmãos, mas também está escrito que para Deus um dia é como 1000 anos como um dia. Né? Essa questão numérica que o Apocalipse muitas vezes insiste e tal. Um exemplo assim muito básico, né? Não é Apocalipse, mas podia citar, que é muito longo, mas Jó 5,16, né? Uma coisa que eu gosto muito, decorei logo, que diz, de 6 angústias te livrará o Senhor, a 7ª o mal não te toca, né? Está escrito isso lá. É real, né? 6, 7, não, é simbólico. É uma questão assim, olha, uma hora passa, mais ou menos isso. Então, eu acredito que os números da Bíblia, quando não estão em livros históricos, e que também ali pode também haver simbologia, mas quando não estão nos livros históricos, o livro apocalíptico, né? Não sei nem se eu posso chamar Apocalipse de profético, né? Eu chamo de apocalíptico, né? Porque existe esse tipo de literatura, mas é para outra live, né, pastor Renato? Negócio aí da literatura bíblica. Mas então o Apocalipse ele é um livro simbólico, né? Ele não está mesmo interessado em literalmente dizer coisas. E quem, como disse, quem tenta fazer isso acaba entrando em especulações e passando vergonha. Então, não consigo. Ali o início do Apocalipse, capítulo 1, 2, 3, eu acho mais até possível de pregar, porque são aquelas cartas para 7 igrejas. Aí, sei lá, você tem princípios, né? Também não especula, a gente está em qual? É Laodiceia? A gente fala que está em Laodiceia, né? Mas também não posso afirmar, né? Então é isso, eu creio que não é simbólico. Então o que a gente tem que observar? Não só no Apocalipse, na Bíblia como um todo. Creio sim que tem história na Bíblia, fato. Mas há muitas questões na Bíblia simbólicas que precisamos pegar dali princípios para que a gente possa viver a partir deles. E vejo que o Apocalipse é desse jeito. Quando ele descreve, né, lá, as 7 trombetas, por exemplo, estava uma briga aqui na igreja esses tempos aí, falando sobre as trombetas, e eu disse que eu suponho, né, pela imaginação que se faz ali, interpretando a simbologia, de que nós estivéssemos na 5ª trombeta, passando para a 6ª, porque a 7ª é o fim do mundo. E aí alguém aqui da minha igreja, estou falando com respeito isso, né, meio que brigou comigo, né? Ficou assim, ô pastor, não, nem tocou nenhuma trombeta. Eu falei, não, mas por que você interpreta assim? Porque eu não ouvi. Aí eu falei, mas minha irmã, eu acho que ela não está assistindo agora aqui, então eu vou falar, né? Falei, mas minha irmã, o que você pensa disso? Não, minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou que quando a trombeta tocar, nós vamos ouvir. Você já ouviu isso, né, pastor Renato? Então, eu cresci acreditando e ficava atento, né? Não tocou, então estamos em paz, né? Não, querido. Não... Silas, até a gente lembrou aqui que teve uma adolescente numa temporada que a gente fez o Enduro de madrugada e acordou tão assustada que ela falou assim: nossa, não estou ouvindo as trombetas. Então, para mim, aquilo ali é simbólico. E tem gente que vê literalidade, mas tal, que até nisso está aguardando ouvir o som da primeira trombeta ainda. E eu, sinceramente, acredito mesmo que pelo relato e especulando, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, nós poderíamos estar já transicionando, olha, que coisa misericórdia, né? 5ª para 6ª trombeta. E aí a 7ª é o fim de tudo. Mas interpretando abstratamente, simbolicamente, aquilo que eu creio. Certo?
Espero ter ajudado aí. Né? Ótimo. O pessoal está me corrigindo. Na verdade, a adolescente, ela ouviu a trombeta, porque a gente tava com aquela buzina de gato. Tá vendo? Literal, velho. Era real. Joia. Interessante isso aí. Muito bom. Cara, Apocalipse é algo que, se deixar, a gente vai longe, né? Porque são tantas coisas. E eu tenho uma preocupação muito grande também, Silas, e eu acho que foi ótimo você falar disso, que é a questão da especulação, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente ouve tanta coisa sobre Apocalipse, né? Eu até brinco que livros que falam assim, tudo sobre Apocalipse não serve para nada, porque na verdade você não consegue interpretar a escatologia de forma completa, né? Porque há coisas que não são literais mesmo. O Apocalipse é muito claro. Até o próprio João, né, fala disso, né? Que nem ele entendeu algumas coisas que ele falou, que ele revelou. Sim. Então, agora a gente aqui vai querer ficar tentando interpretar. Então, tem coisas aí na outra temporada, quem sabe, aí tem que ter 7 dias só disso e não vai dar. Exatamente. Mas, olha, muito bom, viu, cara? Muito bom te ouvir. Volto a falar, eu fiquei surpreso com o seu poder de síntese. Acho que foi bem produtivo. Acho que deu para pegar muitas coisas nessa caminhada. Essas lives, elas vão ficar disponíveis. A parte da palavra vai ficar disponível para o pessoal depois ouvir de novo, repensar. Eu acho que é muito importante isso. Daqui um tempo, galera, vocês irem lá de novo, né? Ouvirem de novo, para poder, num outro momento, olhar para a sua vida a partir de tudo isso que você ouviu. Isso é fundamental. Porque às vezes a gente vai ouvindo tanta coisa. O Daniel falou isso na terça também, o Silas, que se a gente não pegar uma linha de pensamento para a nossa caminhada de fé, a gente se atrapalha muito. Se cada hora a gente ouve uma coisa diferente e a gente ainda não está bem estruturado naquilo que é a linha de pensamento que a gente precisa ter, vira uma bagunça na nossa mente depois. Né? Porque cada hora você ouve uma coisa, né? Cada hora você ouve alguém interpretando de forma diferente o mesmo texto, o mesmo trecho bíblico. E sabe, pastor Renato, eu quero, e Gabriel e a galera toda aí, quero aproveitar, né, uma coisa muito breve aqui, claro, de uma coisa que eu, como pastor, sofro, né, muitas vezes, você talvez também, que é assim, a gente está nessa era tecnológica, que é uma maravilha, né, até o que a gente está fazendo aqui é uma bênção, mas o problema disso é que você entra no YouTube, ou qualquer outra plataforma aí de rede social, tá, você encontra muita gente falando, pastores, pastoras, denominações e comunidades e tal. Aí, aqui na minha igreja, eu estou falando isso com todo respeito mesmo, e a gente já conversa muito sobre isso, tem muita gente falando. E aí os nossos grupos também, que são sedentos, como a gente também acabam realmente ouvindo muita coisa. E aí se apegam nisso e naquilo, e aí às vezes até nos colocam em xeque. Eu falo, gente, por favor, não faz isso. Até preguei aqui esses dias, sabe? Porque agora, aí fica umas ondas, né? E, por exemplo, nesse momento agora de coronavírus, sei o quê. Qual que é a palavra de Deus para este tempo e para esta geração? E aí eu vejo muita gente até do meu meio falando e querendo que eu fale sobre essas mesmas coisas. Qual é a visão de Deus para este tempo e para esta revelação, para esta geração? E eu falei, gente, não tem esse negócio, não tem novidade. É o mesmo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, e vai ser isso o ano que vem, já era isso lá com Jesus, os apóstolos, profetas, vai ser isso até o dia do juízo. Não vai ter para esta geração algo novo, não vai ter desse tempo, não tem. Então, é isso que você falou, né? Pega essa linha bíblica, como é que eu posso dizer? A gente até uma vez falou lá de Jeremias 6, né? Que Deus falou, olha, senta aí no caminho, aqueles que passarem, pede para que eles voltem às veredas antigas, porque o povo estava nessa, de qual é que é a palavra para agora, revela aí, né? Lá em Isaías 10, profetiza nos ilusões. Então, não tem palavra nova, gente. E tudo que vier daqui para frente é especulação. E a gente tem que vigiar muito com isso. Então, está aí a Bíblia de sempre, é o mesmo texto. A gente realmente, às vezes, aprende mais, é possível. Puxa, conhece, interpreta uma situação ou outra, mas fugir demais, como muita gente vê por aí, por conta dessa era tecnológica, precisa realmente vigiar. O pastor Daniel tinha razão lá na terça, você está colocando isso aí muito bem, e eu também estou nessa linha. Toma muito cuidado. Ouve a gente. Pronto, não quero ser metido, não. Mas estamos aí para ajudar. Olha, eu, pastor Renato, pastor Daniel, essa galera aí que, né, o Éder,
todos aí, não lembro o nome de todo mundo, mas o Gilson e o Drogo, tá? Lembrei, eu acho que todo mundo, né? Isso. Se esqueci, já fala aí. Gente, nós somos acessíveis, eu até estou aqui me colocando. Se você tem dúvida, olha, manda para mim, meu WhatsApp está aí para todo mundo conhecer, meu Facebook, o Instagram, eles podem passar, pode colocar aí. Eu não entendi o que você falou lá, então não penso desse jeito, me mostra melhor, pode mandar. Agora, essa galera, né, que a gente vê aí com milhões de acessos, que a gente respeita, bacana, mas é gente que você não consegue discutir opiniões. E aí a gente simplesmente pega e abraça porque o cara tem um carisma, tem um jeito legal lá, é bacana, porém, vigia com isso, gente, porque, e mais agora, até dentre nós vai surgir muito falso profeta, e aí o Senhor Jesus diz o que lá, Mateus 7, né? Naquele dia até vão dizer, Senhor, profetizando em teu nome, Senhor, expulsando demônios, Senhor. Aí ele vai falar que ele nem te conhecia, e era conhecido do mundo inteiro, e só não era de Jesus? Uau, que coisa! Então, assim, eu não estou dizendo que eu, pastor Renato, qualquer um desses outros irmãos que participaram aí, né, que legal nesses dias, nós somos melhores que toda essa galera. Não, só estou dizendo que eu acho que nós todos devemos contar com gente acessível, gente que a gente pode conversar, abrir junto, né? E nós estamos aqui. Eu estou aí me colocando a essa disposição para vocês também, se alguma coisa não ficou clara, né? Ou então queira mesmo conversar sobre isso, eis-me aqui, né? Para a gente poder entender junto aquilo tudo, e de repente você fala uma coisa, eu não tinha pensado, vamos lá, né? É bom. Joia. Muito bom, Silas. Rapaz, você ora para a gente, encerrando vamos lá da palavra? Amém. Pai amado, obrigado mais uma vez, Senhor, pela oportunidade de abrir a Bíblia, de falar dessas coisas que para nós são tão especiais, nem sempre tão fáceis ou claras, mas nós confiamos em Ti, Senhor, que segundo a Tua palavra, há realmente coisas encobertas e elas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas, aquelas que a gente já entende, segundo a iluminação do Teu Santo Espírito, nos ajuda a viver dentro delas, ó Pai, e com esse entendimento daquilo que é o principal, o Senhor Jesus, o nosso amado Salvador, caminhar com Ele. Pai, dá tranquilidade aos corações, especialmente nesses dias de medo, de terror, ó Pai, de pânico, de síndromes diversas, de angústia, de ansiedade. Meu Deus, não permita que os teus filhos sofram isso, Pai, e que entendam que da tua parte a palavra é boa, que o Senhor tem para nós o fim que desejamos, segundo Jeremias 29, e que tudo isso, Pai, tem que acontecer, e aquele que nos ama é quem preparou tudo, portanto não deixará que nós passemos algo pior do que poderíamos suportar. Ajuda-nos a descansar nisso, dá-nos tranquilidade, uma noite agora mesmo já de descanso, e que aguardemos esse dia com gosto, né? Com essa expectativa de te encontrar, Senhor Jesus, porque nós te amamos. Guarda cada um, obrigado pelos irmãos todos, os pastores que se desenvolveram aí nessa semana, abençoando a galera, pastor Renato, Gabriel e toda a equipe do ACV, os acampãs que estão com a gente, muito obrigado, meu Deus, guarda nossa vida e nosso coração. Nos colocamos diante de ti agradecidos, em nome de Jesus. Amém.